No dia 8 de julho de 2021, o Chandler Halderson, de 23 anos, ligou para a polícia para comunicar o desaparecimento dos seus pais, o Bart e a Krista. De acordo com ele, os dois foram passar o final de semana na cabana da família e nunca mais voltaram. Só que à medida que a polícia começou a investigar, muitas coisas estranhas sobre a vida do Chandler começaram a aparecer. Oi, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Honestamente, eu tenho muito prazer de casos em que o assassino é pego por ser simplesmente muito burro. Me dá uma realização, sabe? Tá meio feio esse microfone aqui, né? Tá me passando uma vibe meio Silvio Santos, mas infelizmente não tem nada que a gente possa fazer. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu belíssimo like, a gente vai ter casos novos todo domingo por aqui. Então já aproveita e deixa nos comentários qual caso você quer na semana que vem. Em 8 de julho de 2021, o Chandler comunicou o desaparecimento dos seus pais para a polícia de Wisconsin, lá nos Estados Unidos. A família Halderson era bem conhecida ali na vizinhança por serem muito gente boa. O Bart, que tinha 50 anos, e a Krista, que tinha 53, eram super simpáticos, se davam bem ali com a galera, coisa linda. Os dois se conheceram em 1990, porque eles trabalhavam juntos na época, começaram a namorar e se casaram em 1994. Foi em 94 também que veio o primeiro filho do casal, o Mitchell, e pouco tempo depois, em 96, eles tiveram outro filho, o caçula, o Chandler. O Bart e a Krista eram descritos como pais muito carinhosos, sabe? Eles sempre se esforçavam para se envolver na vida dos filhos, participar de evento da escolinha e tudo mais. E aí, assim, em 2021, que foi quando tudo aconteceu, o Mitchell, que era o mais velho, né, já estava meio que com a vida feita. Ele tinha um trabalho bom, ele já morava fora de casa, estava noivo, inclusive, e o casamento estava marcado para dali poucos meses. Já o Chandler, que era o mais novo, ele estava indo, né? Ele tinha 23 anos e o que ele mais fazia era ficar em casa jogando videogame. Ele tinha uma namorada que chamava Catherine, mas todo mundo chamava ela de Cat. E ela, né, a menina, tinha uma relação muito boa com os sogros, então estava sempre lá na casa deles, passando o final de semana lá com a família. O Chandler se formou em TI na faculdade e aí ele estava meio que fazendo uns bicos aqui e ali, até que ele arrumou um emprego, como foi durante a pandemia, era um trabalho remoto, numa empresa de seguros. E ele ganhava até um salário bom. E aí, né, as coisas estavam começando a andar pro menino, entendeu? Até que ele fez um anúncio que chocou a família inteira. O garoto simplesmente conseguiu um emprego na SpaceX, que é a empresa lá do querido Elon Musk. E tipo, pô, uma empresa renomada, né? Ele ia ganhar um salário muito bom. Inclusive, para ele começar a trabalhar, ele ia ter que se mudar para a Flórida, mas a empresa ia custear tudo, já tinha arrumado um apartamento para ele lá e a própria empresa pagaria o aluguel. Então ele convidou a namorada dele, a Cat, para se mudar para a Flórida junto com ele e ela aceitou. Então assim, tudo lindo, ele conseguiu um emprego lindo, vai ganhar bem, vai morar com a namorada, nossa, só alegria. Mas assim, tinham algumas coisas bem estranhas nessa história. Primeiro, o Bart estava ficando bem preocupado porque, apesar do filho ter se formado em TI, ele nunca tinha recebido um diploma e estavam tendo uns erros lá na faculdade de documentação. Então o Bart ficava ligando lá o tempo inteiro, enchendo o saco para cobrar o diploma do filho, porque talvez isso podia prejudicar ele no novo trabalho e tal. E era uma oportunidade muito boa, né? Imagina você perder um emprego desse por conta de um erro de documentação da faculdade que não te entregou o seu diploma. Frustrante. Outra coisa muito estranha que o Bart estava percebendo era que o Chandler meio que não estava recebendo o salário dele como ele deveria nesse emprego da empresa de seguros, sabe? Também rolou vários erros, assim, tipo, no primeiro mês o Chandler tinha passado os dados do banco errados e aí a empresa não conseguiu depositar o salário. E aí depois parece que deu erro no banco, porque era um valor muito alto, então eles consideraram uma transação incomum, sabe? E bloquearam a conta dele. Enfim, várias coisas iam acontecendo e os pais sabiam que ele não estava recebendo esse salário por conta desses erros, porque, pô, já era um cara com seus 20 e poucos anos, 23 anos, que morava na casa dos pais e que estava trabalhando com um salário bom. Então os pais pediram para ele dar uma ajudada ali nos custos da casa e ele aceitou. Só que todo mês ele dava um migué
do porquê ele não tinha recebido o salário dele e ele não podia pagar os pais naquele mês, sabe? E assim, vocês vão ver que o Chandler, ele é um menino muito azarado, né, coitado, porque ele conseguiu essa puta oportunidade de trabalhar na SpaceX, mas pouco tempo antes dele ir pra Flórida e se mudar e começar o novo trabalho, ele caiu da escada, assim, ele tava sozinho em casa, ele caiu da escada e, meu, foi uma coisa super grave, estavam cogitando até fazer uma cirurgia no cérebro dele, ele ficou usando aqueles negócio de pescoço, sabe, que parece uma coleira, porque tadinho, ele se acidentou. E agora que ele estava todo machucado, debilitado, como é que ele ia fazer para se mudar para Flórida e começar um novo emprego? Vocês estão percebendo também que tem alguma coisa muito estranha rolando aqui? No dia 2 de julho de 2021, a Krista não apareceu no trabalho. E isso é algo muito incomum para ela, porque sempre que ela precisava faltar por algum motivo de saúde ou da família, ela avisava os seus colegas. E aí um dos caras que trabalhava com ela, o Daniel, achou muito estranho, né, e resolveu ligar para a casa da família para perguntar o que aconteceu. E ninguém atendia. Como ele morava lá perto, antes dele ir para casa, ele resolveu dar uma passadinha lá só para checar se estava tudo bem. E isso era uma sexta-feira, tá? Quando o Daniel chegou na casa da Krista, ele viu que tanto o carro dela como o carro do Bart estavam ali na garagem. Ele bateu na porta e quem atendeu foi o Chandler. O Daniel demonstrou preocupação, perguntou por que a Krista não tinha aparecido no trabalho aquele dia, e o Chandler falou para ele ficar tranquilo que ela e o seu pai tinham ido com alguns amigos passar o final de semana numa cabana que eles tinham, que ficava numa cidade meio do interior, ali perto, e que era mais ou menos umas 3 horas de viagem de carro. E aí ele disse que os amigos passaram para buscar os pais na casa naquele dia por volta das 6 da manhã e todo mundo foi ali fazer festinha e curtir o final de semana na cabana. E por isso, né, que o carro dos dois ainda estava na casa, porque eles foram de carona com esses amigos. E mesmo assim, o Daniel, né, o colega de trabalho, achou estranho que a Krista não tivesse avisado, porque, né, ela tem um trabalho, ela tem responsabilidades, ela não pode simplesmente, gente, eu vou viajar hoje e não vou avisar, foda-se. Então ele ficou com aquilo ali na cabeça dele. Enfim, tudo isso aconteceu na sexta-feira e no domingo era 4 de julho, que é feriado lá nos Estados Unidos. Então o Daniel meio que deu uma festinha na casa dele para comemorar e o Chandler apareceu por lá à noite. Aproveitando que o Chandler compareceu à festa, mesmo sem ser convidado, inclusive, tá? Ele foi de penetra. O Daniel resolveu conversar com ele, puxou o menino de canto e falou: Ó, tô meio preocupado, né? Porque eu tentei ligar para sua mãe várias vezes, ela não atendeu. E assim, já é domingo à noite, ela tem que trabalhar segunda, você sabe o que aconteceu? E o Chandler disse para ele ficar tranquilo, pegou o celular dele e mostrou pro Daniel uma mensagem que a mãe dele tinha mandado poucas horas antes, falando que eles iam para uma festa de 4 de julho que estava acontecendo ali na cidade e por isso eles iam estender a viagem um pouquinho. E aí ele falou que era uma viagem para relaxar, eles não queriam ficar pegando no celular o tempo inteiro, também nem tinha sinal ali perto da região da cabana e que era para ele ficar tranquilo, que estava tudo bem. Só que os dias foram se passando. Na segunda, a Krista não apareceu no trabalho, na terça também não, e na quarta, o Daniel resolveu tomar uma atitude. Ele voltou lá na casa da família, questionou de novo o Chandler e pediu para que ele chamasse a polícia, fizesse alguma coisa, fosse até lá a cabana ver se estava tudo bem, até porque nem era uma distância tão grande, eram 3 horinhas ali de carro. Assim, se o seu pai e a sua mãe sumiram, não atendem o telefone, falaram que ia voltar um dia, 3 dias depois não deram sinal de vida, eu, como filha, entraria no carro e iria lá ver, sabe? Chamaria a polícia, sei lá. Só que em nenhum momento o nosso amigo Chandler fez isso. E ele só ligou para a polícia depois de muita insistência do Daniel. A polícia então ligou para o Mitchell, o irmão mais velho, ele ficou sabendo daquela situação naquele momento só. E aí todo mundo foi até a cabana. Quando eles chegaram lá, tava tudo muito descuidado, sabe? A grama tava alta, tinha uma árvore até que tava meio caída, tava tudo meio sujo. Era óbvio que ninguém tinha passado o final de semana ali, porque senão eles teriam dado um tapinha, uma arrumadinha. Nisso eles voltaram para a cidade onde eles moravam, né? O Chandler começou a bater de porta em porta ali na vizinhança, super preocupado, querendo saber se alguém tinha alguma notícia dos pais dele, e eles foram declarados oficialmente como desaparecidos naquele dia. E a polícia começou a fazer investigações. Nesse meio tempo, o Chandler concordou em dar uma entrevista para um programa de televisão, porque a fofoca do desaparecimento já tinha rolado na cidade inteira. Então, um programa de TV local
chamou ele para dar uma entrevista ali e ele concordou, mas desde que só a voz dele aparecesse, o rosto não podia aparecer, por algum motivo. E aí a história que ele contou nessa entrevista foi: na sexta-feira de manhãzinha, era um horário que ele não costumava acordar, que era umas 6 da manhã, só que ele estava acordado porque ele tinha que dar comida pro cachorro. Um casal de amigos do Bart e da Krista foram até a casa da família para buscá-los e todos foram juntos para a cabana. O Chandler não tinha como dar o nome desses amigos porque ele não conhecia. A intenção era passar o final de semana na cabana e voltar no domingo, mas no domingo à tarde o Chandler recebeu uma mensagem da Krista avisando que eles descobriram que ia ter uma festa de comemoração de 4 de julho lá na cidade, então eles iam estender um pouco a viagem para conseguir ir nessa festa. O Chandler ainda disse que provavelmente eles estavam só se divertindo, talvez eles estivessem num barco com os amigos e que lá não tivesse sinal de celular. E quando a polícia viu essa entrevista, eles acharam tudo muito esquisito, porque primeiro que parecia que ele não estava demonstrando preocupação nenhuma com o desaparecimento dos pais, e também porque a história que ele contou não fazia o menor sentido. Para começar, que essa tal festa de 4 de julho que rolou na cidade lá da cabana não aconteceu no 4 de julho, que foi um domingo, aconteceu no sábado. Então a mensagem que o Chandler recebeu não fazia sentido nenhum. Então, no mesmo dia que essa entrevista foi pro ar, ele foi preso por omitir informações da polícia. Ele foi interrogado e teve que prestar depoimento. Ele disse que na sexta-feira à noite, que foi o mesmo dia em que os seus pais saíram, ele chamou a Cat, a namorada dele, para dormir lá em casa com ele. Ela passou a noite lá. No sábado de manhã, quando eles acordaram, a Cat avisou que ia ter uma festa na piscina na casa dela e que ele poderia ir junto, né? E ele disse que ele não ia com ela naquele momento, porque ele tinha algumas coisas para resolver, tinha que dar uma arrumada na casa, já que os pais não estavam lá, mas que ele ia depois e ia para essa tal festa. E assim foi feito. A Cat foi primeiro sozinha até a casa dela, o Chandler ficou em casa por mais algumas horas e depois foi para lá na festa da piscina da namorada. Ele disse que voltou para casa dele no domingo e que aí à noite foi para a festa de 4 de julho na casa do Daniel, o colega de trabalho da Krista. E aí, enquanto a polícia investigava cada vez mais, eles descobriram que basicamente tudo sobre a vida do Chandler era mentira. Para começar, ele nunca tinha se formado em TI. Entraram em contato com a faculdade e ele nunca nem concluiu o primeiro semestre. Além disso, ele estava com uma dívida de $2.500 por falta de pagamento das matrículas. Aquele trabalho lá da SpaceX, mentira, ele nunca nem tinha se aplicado para nenhuma vaga. O acidente que ele sofreu também provavelmente foi uma mentira para acobertar a outra mentira do trabalho da SpaceX, entendeu? E aí era um migué de, eu estou muito machucado, então eu não posso ir para lá, sendo que na verdade ele não podia ir para a Flórida, porque ele não tinha trabalho nenhum, não tinha nada, era tudo mentira. E como ele estava sozinho, ele realmente teve alguns machucados ali e tal, porque provavelmente ele se jogou ele mesmo da escada para ficar machucado, mas não era nada grave, nada que precisasse de cirurgia, como ele estava falando. Nem um negocinho de pescoço mesmo ele precisaria usar, mas ele encheu tanto o saco do médico que o cara deu um para ele. E a polícia descobriu que pouco tempo antes do desaparecimento, o Bart descobriu que o filho nunca tinha se formado na faculdade. Depois que o Bart descobriu, ele confrontou o filho e aí eles marcaram uma reunião com a universidade para tentar resolver essa situação de alguma forma. E essa reunião foi marcada para sexta-feira, no dia 2 de julho, às 3 da tarde, que foi o dia em que eles desapareceram. Nesse dia, pouco tempo antes do horário da reunião, ele mandou uma mensagem de texto para o Chandler que dizia: eu já tô pronto para sair de casa, quando você tiver, a gente pode ir. E essa foi a última mensagem enviada pelo Bart. As câmeras de segurança da rua mostram a Krista chegando na casa dela no dia 2, por volta das 5h12 da tarde. Ela entra pela porta da frente e depois disso a gente não tem mais nenhuma imagem dela saindo. O Chandler começou a ser extremamente pressionado para confessar o que aconteceu, mas ele não falou nada e só falou que queria a presença de um advogado. Só que nesse meio tempo, o torso desmembrado de um homem foi encontrado numa mata que ficava próxima à casa da Cat. E os testes confirmaram que esse torso era do Bart. A causa da morte foi tiros, ele levou vários tiros nas costas, na parte de trás.
Depois ele teve o seu corpo desmembrado. Nessa mesma floresta, também a polícia encontrou uma faca de serra e uma tesoura que estavam sujos de sangue. Os restos mortais da Krista provavelmente nunca teriam sido encontrados se não fosse pelo Snapchat. Sim, o falecido Snapchat. Por mais que a gente não use mais aqui no Brasil há muito tempo, lá nos Estados Unidos é um aplicativo super badaladinho assim entre os jovens. Muita gente usa e ele tem a função de localização, né? E o Chandler costumava deixar compartilhada com a namorada dele, 24 horas, a localização dele. E aí a polícia teve acesso a esses dados e eles confirmaram que no dia 3 de julho, quando ele supostamente deveria estar na casa dele, lembra, resolvendo ali as pendências antes de ir para a festa na piscina, na verdade ele estava em outro lugar que era uma espécie de parque, que também tinha uma mata um pouco fechada. E quando a polícia foi fazer buscas nesse tal parque, eles encontraram a perna da Krista lá. Somente a perna. E aí, como era só a perna, não teve como determinar a causa da morte, mas a suspeita é de que tenha sido tiros também, assim como o Bart. Depois disso, o Chandler foi formalmente acusado pelo assassinato dos pais e foi preso. Poucos dias depois, a arma do crime foi encontrada, era um rifle que estava escondido no porão da casa da família da Cat. E aí, fazendo mais buscas na casa da família Helderson, a polícia encontrou 230 fragmentos de ossos do Bart e da Krista na lareira da sala. O cara tentou queimar os corpos dos pais na lareira da sala da casa. Bom, depois de preso, o julgamento do Chandler começou em janeiro de 2022 e durou 8 semanas no total. Ele se declarou como inocente, mas todas as provas mostravam o contrário. A investigação concluiu que os pais foram assassinados no dia 2 de julho, logo depois que o Bart enviou a mensagem para o filho. Ele atirou nele pelas costas sem que ele tivesse a mínima chance de se defender. A arma que ele usou foi um rifle que ele ganhou de presente de um amigo da família. E esse amigo da família deu de presente um rifle de verdade para o Chandler com 480 munições, porque era o mesmo rifle que ele usava, né, o mesmo modelo que ele usava no joguinho que ele gostava de jogar. Aí, tipo assim, que bela ideia, né? Dar uma arma de presente para um garoto de 23 anos. Ah, os Estados Unidos, né? Que país lindo. Enfim, depois de matar o pai, o Chandler mandou uma mensagem para Krista pedindo para ela ir para casa e levar refrigerante. E aí as câmeras de segurança de fato mostram ela chegando em casa por volta das 5 da tarde com os refrigerantes e depois disso ela nunca mais foi vista. Assim que ela entra pela porta da frente e fecha a porta da casa, o Chandler mata ela também a tiros, provavelmente, né? A causa da morte nunca foi determinada, mas é possível que tenha sido a mesma do Bart. Chandler então desmembrou os corpos com uma faca de serra e uma tesoura. Por volta das 3 da manhã, as câmeras de segurança da rua mostram fumaça saindo assim da chaminé da casa, indicando que a lareira estava funcionando, então foi provavelmente nesse horário que ele terminou de desmembrar os corpos e colocou na lareira para tentar incinerar, cremar, enfim, destruir as evidências, né? O restante dos pedaços dos corpos foi despejado tanto naquele parque como também na fazenda ali, era tipo uma mata fechada que ficava próximo da casa da família da Cat. É importante frisar aqui que mesmo os corpos tendo sido encontrados perto da casa dela, e até a arma do crime foi encontrada na casa dela, né? Ela não estava envolvida no crime, ela não sabia de nada, tanto ela como a família dela. Aquela mensagem, inclusive, que o Chandler mostrou para o Daniel, o colega de trabalho da Krista, era falsa. Ele mesmo pegou o celular da Krista e enviou para o celular dele antes de destruir os aparelhos. A motivação do crime foi provavelmente acobertar todas aquelas mentiras que ele estava contando sobre a sua formação e também sobre o seu trabalho. O Chandler foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional e segue preso até hoje cumprindo sua pena. Com isso a gente termina o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem os feedbacks aqui nos comentários e também sugestões de casos para a próxima semana. Tchau e até semana que vem!